Telecina Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa rede TV, não é? Olha, eu já vou chamar o nosso time pra gente começar essa segundona rasgando com a nossa roda da fofoca, tá bom? Bomba atrás de bomba hoje também. E vocês sabem que quando eu falo isso, a coisa é séria, tá? Um minutinho, pode começar a explodir as bombas aí mesmo. Eu vou chamar Vladimir Alves e seus bochichos pra cá, Vlad. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Excelente semana. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Porque eles podem vir parar aqui no programa. É verdade. Por isso que eu não conto nada. Não conta nada. Minha avó falava que boca fechada não entra mosca e é sério isso, sério. viu? Já o Vlad conta tudo pra gente. Alessandro Lobianco, menino do Rio, tem bomba. Vem pra cá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde para todos. E olha, cada vez mais perto um apresentador está colocando o pé dentro de outra emissora. Eita! E a coisa é maior do que eu pensava, É porque mesmo? pode mexer com outros apresentadores. Eu explico Deus direitinho. do céu, esse menino é especialista em apresentador, É o ano, apresentadora. é a lua em É com ele. Gente, hoje é dia de Gabriel Fellini, suas exclusivas também. Vem pra cá, Olá, Fellini. Sônia. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Vamos falar dela, da ex-BBB mais desaplaudida deste ano, que agora tá fazendo uma coisa bem feia. É mesmo? Aham. Tá colocando seguranças pra agredir profissionais da imprensa. Meu Deus. Temos áudio, temos desabafo da empresa, inclusive. Tá documentado. Documentado com testemunhas. E agora a gente vai dar palco pra essa desaplaudida mais Eu uma vez. adoro essa palavra. Esse Ai, Sônia, neologismo. faz parte do meu... Desaplaudido é Faz muito parte do meu bom. vocabulário. Olha, Pode usar. Pode usar à vontade, eu também vou. Claro, a gente usa. Então tá bom. Olha aqui, gente, vamos girar, nós voltamos já já. Não esqueça que aqui a tarde é sempre sua e tem bomba. Bom, a gente segue daqui, já vamos já falar sobre o caso do Manuel Soares aí, não é? Tem também a dança dos famosos, né? Avisando que a Sandra Nemberg, que está aí nessa corda bamba no Globo Repórter Sai Não Sai, como o Lobianco falou aqui, por enquanto ela volta aos palcos, ela está atuando agora como atriz, só que é numa peça infantil de curta temporada. Segundo a revista Quem, a Sandra Nemberg voltará aos palcos participando do musical infantil Pedro e o Lobo. A jornalista vai subir ao palco do Teatro Municipal de São Paulo com a Orquestra Experimental de Repertório como narradora do clássico de Sergei Prokofiev. As apresentações estão confirmadas para esses dias, anotem aí, 28, 29 e 30 de julho. E contará com a direção de Muriel Natalon, que é amiga da Sandra e reacendeu o desejo dela de estar nos palcos. Muito legal, né? Vai ser muito bem-vinda. Tem hora que dá saudade, né? Se você tem uma outra profissão, se você já atuou no outro lado, numa outra área, às vezes você quer retomar. Eu e o Vlad, a gente tá pensando em voltar pro rádio, né, Vlad? Eu sempre escuto A gente tá aqui. com muita saudade, escuta, né? A gente tá sempre falando de rádio, essa coisa toda, porque dá saudade de verdade. Bom, mas vamos aqui pro nosso assunto do compadre Washington, que tá todo mundo também perguntando. E aí, ele já saiu, não saiu? Ele continua no hospital, ele realmente vai continuar fazendo o seu tratamento, ele não tem previsão de alta, mas ele está falando, falta pouco para eu sair daqui. Por que ele está dizendo isso? Não só pela orientação médica, por todos os esclarecimentos que ele vem recebendo, mas porque ele está se sentindo muito melhor. E os médicos continuam dizendo que o quadro dele é de hipertensão, né? Embora muita gente ache que aí tem alguma coisa a mais, porque ele foi direto para a UTI, ele realmente demorou um pouco a reagir, depois, graças a Deus, deixou a UTI, mas não tem previsão de alta. Então, por que não ter previsão de alta se o quadro é de hipertensão? Existe tratamento em casa.
Não temos nada com isso. Ele tem que seguir as orientações médicas. Se tem que ficar no hospital, fica no hospital, faz o tratamento até o fim certinho e sai quando tiver zerado, né? Essa é a garantia que tem que ter, tem que confiar nos médicos mesmo e fazer tudo exatamente da maneira como está sendo prescrita aí, ele tem obedecido, né? Então, ó, já dá para ver que ele melhorou mesmo, né? Sônia, a comida baiana é uma comida muito condimentada. Meu e se a pessoa Deus. já tem assim uma predisposição para hipertensão, tem que tomar cuidado. E o compadre Washington, a gente sabe que ele gosta de comer bem. Né? Exatamente. Então, assim, tem que agora dar uma tranquilizada, uma acalmada aí. Eu não Tem, duvido nessa tem questão mesmo. da condição da UTI ter sido provocada justamente por isso, porque tem casos de outras pessoas que vão parar na UTI por causa de hipertensão. Sim, Então, é tem que se verdade cuidar mesmo, bem né? aí mesmo. E a gente tem visto isso acontecer com outras pessoas, né? Porque tanto Magal, quanto Beto Barbosa, quanto o compadre Washington, eles estavam numa agenda de shows desde que a pandemia Para compensar, decretaram. parece, né? Todo E é lance mais da um show pandemia. por dia, então quer dizer, isso provoca também um estresse. E ele tem que estar bem, porque toda a turnê dos Agora vai 30 ter a anos do Tchan, então, eles vão rodar o Brasil inteiro, e tem que estar 100% realmente. Tem uma coisa que saiu muito nos jornais esse final de semana, que muita gente tem hipertensão, trata, faz dieta, faz exercício, toma medicação e a pressão não baixa. E os médicos, e os cientistas também estão descobrindo que essas pessoas têm a tal da apneia do sono, não diagnosticada, elas não respiram bem, elas não oxigenam bem durante o sono e isso reflete no organismo inteiro, provocando inclusive alteração na pressão, né? Em muitos casos, então se você é hipertensivo, faz todo tipo de tratamento, você não sente resultados, investigue com pneumologista, porque é pneumologista que cuida dessa área, investigue se você não tem a apneia do sono, tá? Essa dificuldade na respiração enquanto você dorme mal, muito mal, na verdade. Bom, mudando de assunto, vamos falar do que agora? Vamos lá, vamos falar, o que foi? Ah, sim, a filha do nobre internada, bem lembrou aí o Marmita, porque olha, a gente está falando da história do Estênio, uma harmonização facial que pode ter dado ruim nessa história da infecção generalizada. Por quê? Porque a filha do nobre da Bombom, ela colocou um piercing e ela foi parar no hospital com infecção. Para vocês terem uma ideia de como não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Um simples piercing já provocou uma senhora inflamação na menina. Então, todo cuidado é pouco, gente. Olha lá, a filha de Dudu Nobre, Adriana Bombom, contrai bactéria após colocar o piercing. E a recomendação é essa, realmente. Fique alerta, porque, de fato, a situação pode complicar. É perigoso, sabe? Às vezes você fala, não, o lugar é recomendado, é famoso, isso, aquilo, mas nada é 100% seguro, na verdade, né? Essa história de contaminação por bactéria, tá em tudo quanto é lugar. Se a sua imunidade está baixa, Sim. se você não tem a pele bem higienizada no momento do procedimento, pode dar risco. Se o é uma piercing não está esterilizado Exato. também. O piercing, a agulha, enfim, tem uma série de variáveis que, assim, tanto no caso da filha da Bombom, quanto no caso do Estênio, a gente não pode descartar a possibilidade da infecção ter sido gerada, obviamente, pela intervenção, né? Exatamente, sim. Mas se Deus quiser também, logo, logo vai estar bem. E o alerta é importante realmente, né? Para todo mundo aí tomar cuidado com qualquer procedimento invasivo, porque realmente aí mora o perigo e que perigo, gente. Bom, 3h22 em São Paulo, vamos direto para a nossa primeira página, que o assunto é mesmo ainda a demissão de Manuel Soares, que pegou todo mundo absolutamente, né, desprevenido, não que ele não tivesse correndo esse risco, a gente sabia o tempo todo, mesmo porque o Lobianco estava aqui o tempo todo, né, nos alertando sobre esse tipo de coisa, mas não justamente num período em que ele tinha sido confirmado como quem comandaria o encontro, não é? Ao lado talvez até da Tati Machado, mas ele comandaria o encontro nas férias de Patrícia Poeta. E às vésperas das férias de Patrícia Poeta, vem a demissão do Manuel e vem aí uma dupla para substituir a Patrícia enquanto ela está de férias, que é Tati Machado e Valéria Almeida, que por sinal emplacaram de
cara, assim, o público gostou muito das duas, elas estavam muito bem ensaiadas. Eu acredito que essas meninas não dormiram nem sexta, nem sábado, nem domingo, ficaram dentro do estúdio, aprendendo as marcações, toda a divisão, decorando o texto, fazendo tudo que elas precisavam, porque elas estavam muito afinadas hoje, muito desembaraçadas, estavam com aquele domínio de palco que não seria tão natural assim numa dupla, sempre pinta um nervosismo, alguma coisa, mas elas estavam totalmente familiarizadas com tudo o que rolaria ali. Então o público curtiu. E aí teve um desdobramento muito interessante, porque nessa atitude de demissão do Manuel Soares, eu acho que ficou o erro, né, que é a Patrícia Poeta, e saiu o acerto do encontro, que era justamente o Manuel Soares. E isso pode se tornar cada vez mais nítido e mais claro para o público, impossível, porque o público tem exatamente essa noção, mas para a própria emissora, de que realmente esse vínculo afetivo que ele criou com o público está feito, isso daí ninguém desfaz. Não adianta vir com qualquer tipo de campanha difamatória, querer destruir, manchar a imagem do Manuel, para o público não cola. A Globo pode fazer a pesquisa que ela quiser agora, tá? E vai ver o resultado. E vai ver que o público gosta do Manuel, vai querer o Manuel em qualquer lugar onde ele se apresente, ele vai ter esse público que, para ele, vai ser fidelizado. Enquanto nas redes sociais o público se manifestou hoje, dizendo, nossa, maravilha, a Tati Machado e a Valéria Almeida. Ponto para a Globo, mas veio o desdobramento. A gente quer que ela fique no lugar da Patrícia Poeta. Ou seja, o erro persiste, né? A escalação está errada. Mas fazer o quê? A emissora, com o seu poder que tem, pode dobrar a realidade e desdobrar a hora que ela quiser. Então vamos ver aí o que vai rolar. O que nos interessa agora é o Manuel Soares, porque eu acho que todos nós, eu não estou falando como jornalista nem crítica de televisão, estou falando como público, como telespectadora, isso foi uma perda para todos nós, porque tirar do ar, sacar do ar, porque foi isso que aconteceu, ó, foram lá e tiraram e ponto final, né? É uma perda muito grande, um profissional com essa competência, como a gente já disse aqui, com esse poder de fala, com essa visão de contexto que ele tem, com a cultura que ele tem, enfim, para quê abrir mão de um profissional desse quilate, né? Aí o que acontece? Vem essa reação do público, na verdade. E aí, ele também não aceitou passivamente, isso eu achei muito importante, porque o Lobianco vai ter mais informações aqui para vocês, mas na sexta-feira ele falou, vem aí uma campanha que inclui aquela história de abusador, né? E isso o Manuel não aceitou. Então, quando começou, confirmando totalmente o que o Lobianco tinha avisado aqui em absoluta primeira mão, porque afinal ele é um pseudo-jornalista, né, gente? Então a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Ai, ai. Aí o que acontece? Quando isso se confirmou para variar, o que aconteceu foi que ele veio a público. Aí ele veio a público, ele fez uma carta chamada de nota pessoal, de protesto mesmo, de colocando o lado dele dessa história, e que o Vlad vai ler agora pra gente, né, Vlad? Vamos ler. O que chamou a atenção no final de semana, né? Ó, começa com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Ele não citou nenhum programa de televisão. Sim, não. Né? Foi só a internet. Porém, é lamentável que alguns usem direitos sagrados do jornalismo, como o sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo o meu nome. Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras, para que respondam na justiça pelas suas palavras e ações. Eu lamento pela tristeza que amigos e familiares estão passando por conta desse desrespeito. Peço a quem acompanha o meu trabalho que não aceite essas provocações, não dê engajamento para essas mentiras, pois essas notícias falsas vivem disso. Eu não sou o primeiro e nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros. Já vi isso muitas vezes. E meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora.
Então essa, né? Ele segue, não? Segue? Não, é isso mesmo. Não, segue. Não, segue. segue. Continua, então vai lá. Minha saída em comum acordo com a Globo reflete nossa trajetória juntos de respeito, profissionalismo e consulta de integridade. Como toda relação trabalhista, esta chegou ao fim e da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada. Do ponto de vista pessoal, reafirmo minha gratidão ao Grupo Globo, que fez parte de uma longa jornada que me permitiu sair das ruas de Porto Alegre e chegar aos lares de milhões de brasileiros para levar uma palavra de conforto e de dignidade a tantas pessoas que raramente viram um igual em um espaço tão disputado. Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas podem poluir a imagem, mas não se sustentam. Mesmo assim, precisam e serão combatidas no campo jurídico. Sigo com carinho e orgulho da trajetória que me trouxe até aqui e logo nos encontramos nos próximos projetos. O propósito de levar alegria e contar a história deste povo brasileiro segue firme e forte, assinou Manuel Soares. Tá aí, gente, uma senhora carta, né? Sim. Isso que ele chamou de nota pessoal, é uma pessoal, carta completa sobre todos os aspectos aí. E eu acho que tinha que ser feito isso mesmo. O pessoal não pode ficar buzinando essas coisas por aí e ele ficar quieto no canto dele de jeito nenhum. E nem é da personalidade do Manuel Soares, por tudo que a gente tem acompanhado em termos de carreira dele, né, Vlad? Não, O que que verdade. você acha? E esse final de semana eu me peguei pensando no seguinte, falei, cara, como é que pode acontecer um negócio desse? A gente está falando sobre trabalho, sobre profissionalismo, Sim, sobre se sim. dedicar ao que você, ao que lhe é proposto. E isso ele fez com maestria durante todo esse tempo e que ele tentava, quando podia, analisar as mazelas do dia a dia. E aí, tiram o Manuel. Exatamente. Você fica assim, gente, onde eu errei? Porque assim, a gente via no vídeo uma situação onde o Manuel era completamente ignorado e era excluído. E ele trabalhando lá, fazendo o possível. Olha, o que ele enfrentou, o que ele sofreu, não é todo mundo que aguenta. Não é. E ele aguentou firme, foi até o final, honrou o compromisso dele com a Rede Globo de televisão. Não é fácil viver o que o Manuel viveu nos últimos tempos. E um E Brasil fica esse inteiro, pensamento, né? A gente fica perplexo desse resultado aí. Mas, segundo ele, vem coisa boa por aí. Eu também acho, não vai faltar oportunidade. Mas, como eu estava dizendo para vocês, tem bastidores essa história e que o Lobianco, que acompanha esse caso há 1 ano, né, vai poder passar para a gente. São novas informações. Vamos lá, menino do Rio, com você agora. Vou pedir pro pessoal aí me seguir no Instagram e no meu canal do YouTube. Postei um vídeo lá falando de coisas que vem por aí com o Big Brother também. Quem puder dar uma assistida lá. Mas hoje eu vou falar aqui dos bastidores mesmo, Sônia, porque esse final de semana foi um final de semana de bastante trabalho, apuramos bastante coisa. Trabalhou o rapaz aqui, viu? E o que a gente ficou sabendo é que a corda enrolou com força no pescoço do Manuel depois do episódio com a Suzana Vieira. Quando a Suzana Vieira perguntou se ele queria falar, terminou ali o programa. Teve uma confusão muito grande, a gente não precisa falar envolvendo o nome de quem, que reclamou, aquilo não podia ter acontecido, aquilo ia mas viralizar. Suzaninha é assim. Mas ninguém foi pra E cima o da Brasil Suzana. inteiro aplaudiu a Suzana, a Quem atitude mandou convidar, dela. né? É evitar Ela o mandou caos, já convidar. sabe o que não fazer, não é verdade? Exatamente. Havia uma pressão muito grande até então para que o Ricardo Odton resolvesse essa solução. O Ricardo, como estava fazendo uma transição ali, trabalhando com a Mauri, a gente teve a A Mari informação Soares, que ele não quis... que é o novo chefão, que né? é o novo chefão, pai tá. e filho da Patrícia. O Ricardo Odton não quis se comprometer tanto porque ele já estava Já ali tava saindo. Ele pra falou, que vou deixar comprar essa essa bucha. briga. E aí, na primeira semana oficial, realmente do Amaury, terminou o programa, chamaram o Manuel numa sala, separado, para conversar. A informação que a gente teve é que sim, as pessoas já sabiam naquele dia que ele seria demitido, agiram ali de forma normal, terminou o programa, levaram ele para uma salinha para conversar e falaram o seguinte com o Manuel. E aí a gente pode enfatizar que no comunicado do Manuel, ele fala em consulta de integridade. Nessa conversa que teve com a Globo. E nessa conversa falaram, olha, Manuel, a situação complicou, está complicada,
a gente vai ter que tomar alguma atitude, a gente vai ter que ver. E o próprio Manuel teria também falado, olha, gente, é uma solução que vocês já tinham que ter tomado há muito tempo. O que vocês vão fazer? E aí falaram para ele, a decisão foi o seu corte. Meu Deus, quer dizer, ele não estava nem pensando nessa possibilidade. Não esperava, pegou ele de surpresa mesmo. Isso. E aí, num primeiro momento, ele pensou, bom, então, tô saindo do encontro. E falaram, não, você está saindo da empresa. Você também está saindo do papo de segunda. Foi uma determinação do Maurício Soares, já, como, enfim, uma ordem lá de cima. E a gente vai pedir para que daqui você vá para casa, que você não se despeça dos seus colegas, porque a gente, nesse momento, quer evitar um away aqui dentro da emissora. A gente vai fazer um comunicado. Ele não quis fazer comunicado em comum acordo, essa coisa com a Globo. Tanto que a Globo nem menciona, só fala do corte dele. Nossa, e foi muito seca aquela nota, né? Foi uma Eu nota... achei muito seca. Tão seco muito, quanto assim, eles foram com o Manuel. Olha, muito seca, muito sem emoção, muito sem respeito pela trajetória do profissional dentro da Sem emissora. um agradecimento. Nada. Sem um agradecimento. Nada. E que ele teria ficado muito, muito constrangido em sair, porque foi como que ele tivesse que sair pela porta de trás. Sim. Ele não pôde sair, conversar com os colegas, se despedir. Não pôde dizer tchau. Assim que ele deixou a empresa, que comunicaram para todos que ele já havia sido informado, teve parte da empresa que ficou muito, muito chateada, que gostava dele. Teve comemoração também nos bastidores. A informação que eu tive foi que a Patrícia Poeta, inclusive, pediu um vinhozinho, não para comemorar a saída do Manuel, mas um vinhozinho no camarim para comemorar o início das férias. Ela nunca fez isso. Então, quer dizer, teve todo esse custeio ainda ali nos bastidores, mas a gente ficou sabendo que da parte do Manuel, de fato, ele encara isso como uma questão de saúde mental, que ele também deixou ali uma situação que estava fazendo muito, muito mal para ele, muito mal para a família dele. E quando ele cita que nesse contato com a Globo teve, né, uma conversa pautada numa consulta de integridade, ele está falando da integridade dele, da integridade emocional dele. Isso ele deixa de uma forma elegante, bem clara nesse comunicado. E ele termina esse comunicado falando, né, um espaço tão disputado para uma pessoa como eu. Isso também é uma coisa ali bem clara, né? Não quiseram dividir o espaço com ele. Como eu falei na semana passada, a coisa foi ou eu ou ele. Foi um bastidor muito difícil, ele não esperava, ele até esperava que ele pudesse sair, mas não agora, talvez... no final do ano, ou ficando no papo de segunda. E eu acho assim, sair do programa, não da emissora. Não da emissora. Por pessoas próximas, eu fiquei sabendo que sim, ele vai levar muito a sério essa questão de ser abusador. Porque, mas eu acho que ele está certo. Ele teria comentado para pessoas próximas, Sônia, que não houve para ele uma justificativa. E se não houve uma justificativa, não é possível que seja criada uma após a saída dele, sem que ele possa falar no momento da saída dele sobre esse assunto. Tanto que pagaram integralmente o contrato dele, não houve justa causa, não houve absolutamente nada disso, segundo as informações aí que eu tive. Agora, tem coisas boas chegando para o Manuel, que essas fontes que eu conversei me disseram que essa viagem que ele vai fazer para a África... Ele vai fazer, de qualquer maneira. Ela está mantida. Além dessa viagem, ele vai expandir essa viagem. Ele vai para outros países, porque eu fiquei sabendo que o Manuel teve 2 propostas de um streaming agora, que já ligaram para ele. E ele teria um projeto que é para conectar algumas regiões que são esquecidas aqui no país com outros locais no mundo. Conectar essas regiões, essas culturas e fazer esse formato. Parece que já tem 2 plataformas interessadas, uma é lá de fora, tem sede lá de fora, e foi essa sede lá de fora que teria feito contato, então seria um projeto para ter uma visibilidade internacional. Eu fiquei sabendo que ele vai aproveitar essa viagem para gravar o projeto que ele já faria ali na África, um projeto que fala de ancestralidade, de cultura africana, das raízes, e depois ele vai para um outro país conversar com esses investidores das plataformas que estão interessados aí nesse projeto, e já tem uma emissora também que teria entrado em contato com ele para conversar. Mais uma situação assim, que nos bastidores da Globo, metade comemorou, metade está muito triste, muito indignada e muito revoltada
com a saída do Manuel nesse contexto. Não, e assim, o elenco, né, que ficou muito do lado dele e cobriu o Manuel de elogios, e já que ele não pôde se despedir de ninguém, as pessoas pelo menos quiseram dar um alô para ele, falar um tchau, até logo, até, né, até um momento aí em que eles voltem a se cruzar. Uma das pessoas que deixou explícito, público, para todo mundo ver, que não gostou dessa decisão da emissora foi o Paulo Vieira. Foi. Achei ele bárbaro. explanou nas redes sociais dele, falando que quem perde com a saída do Manuel somos nós. E de fato porque ele o Paulo falou, isso é uma perda para todos nós. Exato, né? ele é um homem preto também, ele sabe da dificuldade de conseguir o espaço num horário nobre, por aí vai. E não é só também por essa questão da cor, né? Não. Eu acho que envolvem outros aspectos socioeconômicos aí também que batem na tecla dos dois. Tem uma né, coisa, da Pedro, que eu queria falar em relação a essa questão racial. É claro que a gente não pode jogar tudo num contexto racial. E aí eu vou falar de uma forma geral, que acontece em todos os lugares, que acontece no Brasil todo. Não estou dizendo jogando isso em cima do Manuel. Mas a gente sabe que em alguns locais, em alguns postos de comando, em algumas hierarquias, em alguns determinados segmentos profissionais, todo mundo erra em algum momento. Mas a gente tem que ser verdadeiro. O preto no Brasil, ele não tem segunda chance. Ele não pode errar. Exatamente. O preto no Brasil, quando entra num lugar que o Manuel entrou, ele só tem o direito de acertar. Qualquer errinho, qualquer coisa é limado dessa forma. E isso é sim, isso esbarra numa questão racial nesse contexto que eu estou falando. O preto sim não tem direito de errar. Outros têm o privilégio de serem perdoados, de voltar atrás, de poder melhorar, de poder... Eu não estou dizendo que é esse caso, mas eu acho importante a gente deixar esse alerta que sim, que tem um pouco desse contexto Mas sim eu também. Se o compliance da Globo fosse um departamento tão sério, o compliance da Globo teria tomado a atitude com o José Maier e com o Márcio Smelling quando houve as denúncias das vítimas que foram levar os casos adiante. Não quando foi para a imprensa, né? Somente quando os casos se tornaram públicos é que José Maier sofreu a demissão, teve a demissão, né, que a gente comentou bastante aqui, e também teve a demissão do Márcio Smelling depois que o caso se tornou público. Então, assim, fala-se muito sobre o compliance da Globo. Ai, meu Deus, tem não sei o que lá no compliance da Globo. Se fosse um departamento realmente a ser levado muito a sério, para nós aqui que estamos de fora, eles não esperariam ter esses vazamentos de informação. Então, se a atitude do Manuel realmente fosse algo tão sério, a ponto de causar a demissão dele, não estaria casando com este momento de desencontro com a Patrícia e por aí vai. Ele, então, ele assim, não teria sido escalado para ser apresentador do encontro. Porque disseram que essas denúncias já estariam sendo passadas com compliance há 2 anos. Exatamente, que já tinham sido arquivadas por falta de provas, exatamente. Então, é um aí eles departamento que tiram tudo isso do eu não levo a armário. sério esse departamento. E outra não. coisa Não que é dá, muito não importante, saber quem são essas pessoas que agora foram ao compliance fazer essa queixa, com quem que essas pessoas se relacionam e trabalham. Exatamente, enfim, olha, para mim, não é? Agora eu falando da minha visão realmente, gente, não cola. Estava na cara que foi toda uma situação preparada para descartar um profissional, porque alguém que não gostava dele tem muito mais poder do que ele nessa história. Infelizmente, é assim, e não é só em televisão, em qualquer departamento, vamos dizer assim, da vida, isso pode acontecer, né? E foi assim que aconteceu, mas é aquilo que eu estava dizendo e que eu acredito piamente, sabe? A imagem dele diante do público, mas não vai ser afetada, não está sendo afetada em função de toda essa campanha maléfica que estão fazendo sobre ele, né? Porque não se contentaram em tirar o Manuel do encontro, não se contentaram em demiti-lo, eles querem a destruição da imagem dele. E eu tenho uma visão muito pessoal disso, porque como chegou numa história,
num ponto, né, entre dois apresentadores de um programa, em que uma era a vilã e o outro era a vítima, eles não quiseram só empatar esse jogo, eles quiseram transformar a vilã em vítima, não é? E aquele que estava sendo prejudicado no verdadeiro vilão da história, no malvadão da história. Por isso que eu falo para vocês, o resultado foi esse, ficou o erro e saiu o acerto. Isso vai ter um preço diante da opinião pública, com toda certeza, com toda certeza. E não é o Manuel que vai pagar por isso. Não. E é bom você falar nisso, Sônia, que eu estava esperando voltar nessa questão do público, porque a gente tinha falado daquela pesquisa que ficaria pronta em breve. Essa pesquisa vai ser concluída nos próximos 10 dias, Sim. eu tive informação. Mas a Globo já encomendou mais 2 pesquisas. A Globo está rodando uma pesquisa agora para saber o que o público está achando da Tati com a Valéria. Essa pesquisa vai ser concluída... Já começaram a ter uma resposta hoje. Ela termina, né, assim que esse período das 2 terminarem. E eles vão rodar uma outra pesquisa para monitorar os 15 primeiros dias da Patrícia depois das férias, mas não é para fazer uma análise em relação a ela sem o Manuel, para saber como foi a análise dos primeiros 15 dias dela em relação aos dias das meninas cobrindo as férias dela. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu já tive a informação que a Patrícia volta das férias dia 17 e a Globo vai fazer uma força-tarefa, Peraí, prestem atenção nisso que o Lobianco tem para falar para vocês. O que vai acontecer com Patrícia? Olha, todos os tapetes vermelhos que você possa imaginar, a emissora vai colocar para ela aqui também? Desvilar por Aqui também? Esse não pode, esse tá inteiro. E a gente não corre. Domitila, mas não vai. Não vai, Pode ser? Pode ser a Domitila. Brincadeira, gente, eu não faço a menor questão de pôr a Paty aqui não, a Patrícia, nosso tapete vermelho vai ser sempre para o Manuel Soares. Mas vem coisa aí, gente, para pegar e levantar assim a Patrícia, porque precisa de um esforço hercúleo, realmente, porque a situação não é nada boa, ainda mais depois de tudo isso. Agora vocês prestem atenção nos detalhes, o que vem por aí para favorecer, não é? Para transformar a Patrícia na estrela do horário, talvez até mais do que Ana Maria Braga, que é uma missão impossível, convenhamos, né? Para outra encarnação, quem sabe? Quem sabe, né? É verdade. E olha lá. A informação que eu tive sobre isso, Sônia, é o seguinte, que essa pesquisa que vai ficar pronta em 10 dias é para uma avaliação se o encontro sai do ar no final do ano ou não. Tá. E essa pesquisa agora que eles estão fazendo vai ser uma pesquisa focada mesmo em rejeição de Patrícia. Só que há uma divergência entre a cúpula da Globo e a direção do encontro, José Mariano Boni. A cúpula da Globo sabe que se essa pesquisa de 10 dias decretar o fim do encontro, arrasta até dezembro e grandes chances do encontro sair do ar. Sim. Sabendo disso, a direção do encontro montou uma força-tarefa, teve aval da cúpula até dezembro, que eles querem o quê? É uma missão de tentar fazer o encontro não sair do ar até dezembro. Reverter essa imagem toda. Vai ter novos quadros, vão mudar o cenário. O programa vai ser completamente mexido. É a forma que eu tenho. Investimento, sinal verde para a Patrícia poder fazer tudo. Enfim. Isso, mas eu acho bom dar corda para se enforcar. Tem que ser assim mesmo. A gente vai sentir que vai ser assim. Tapetes vermelhos é como você falou. Todas as honrarias, um reformulamento de imagem agressivo. Mas a Globo, assim, é porque a Globo tá muito preocupada, Sônia. Tá muito preocupada com o resultado disso. E eu acho que é importante ter muita preocupação mesmo, Sônia, porque fazia tempos que eu não via o encontro passar da barreira dos 8 pontos no Ibope. Hoje, por diversas vezes, com a Tati, com a Valéria, o Ibope subiu legal para o encontro. Ou seja, o público queria ver realmente como ia ser o desempenho das substitutas, coisa que a Patrícia não consegue. E eu acho que essa era a maior preocupação se o Manuel ficasse para fazer essa cobertura de férias. Sim, mas isso ela não queria desde o começo. E a emissora também resolveu não arriscar, porque ia dar certo. Tudo isso que tem acontecido tem levado todo mundo a pensar o seguinte: aconteceu, primeiro, pediram a cabeça do Manuel, e segundo, o famoso ou ele ou eu. Foi. Então, a cada dia, as provas, tudo que tem acontecido, leva a gente a crer isso. Que não foi só uma demissão por nada, não precisamos mais do Manuel.
ali foi algo encomendado, foi algo arquitetado e acabou sobrando para o Manuel. A gente tem visto isso em todos os dias, em todos os momentos, desde que essa notícia que o Lobranco trouxe aqui, que ele antecipou de que o Manuel já estava na corda bamba, e a cada dia a gente foi vendo o que ia acontecer. Uma época, eles quase não se entrosavam no palco. Daqui a pouco começou um entrosamento, um leve entrosamento, falou, nossa, o que aconteceu? E essa foi caminhando para a demissão. Vlad, ela foi uma determinação de última hora mesmo, de troca de gestão. Porque a gente lembra, 15 dias a Globo enviou um comunicado oficial falando, Manuel segue substituindo Patrícia, normalmente, até o final do ano. Foi uma nota oficial. Trocou a gestão, derrubaram tudo e falou, demite. Então, assim, uma situação bem complicada. Eles vão fazer essas 2 pesquisas. O que minha fonte me garantiu é que, apesar dessa força-tarefa toda que vão fazer em cima da Patrícia, segura a renovação de contrato dela até abril do ano que vem. Ninguém antecipa contrato, ninguém faz renovação, porque realmente não sabem como essa história vai terminar. Então, até segunda ordem, o contrato dela termina lá em abril, aguardem. E olha, foi uma coisa tão precipitada mesmo, tão de última hora, o que aconteceu em termos de demissão do Manuel Soares, que esqueceram de tirar o nome dele da ficha técnica do programa. Foi uma coisa mesmo, da noite pro dia. Assim, vamos demitir. Ligaram lá e falaram, demite Manuel, acabou. Porque alguém chegou e falou, ele ou eu. Né? E aí o nome dele estava lá hoje, bem feito, porque deixa muito claro. Printou, né? Isso ferveu nas redes sociais. Olha lá, apresentação, Patrícia Poeta, a gente vê que Manuel até hoje Soares. não está, né? Como apresentação e assistente. Apresentação. Apresentação e colaboração. Claro, porque foi assim que eles, né, Estrearam comunicaram que seríamos os 2 apresentadores, não E tinha ela devia apresentador e co-apresentador. Essa mensagem que eu tenho aqui no meu celular, Marmita, você pode ver se é pra gente ler ou não aqui no programa, por favor? Então, tá. Vamos. O Marmita falou que seu nome é Gabriel Perline, não é Perline. Ai. Ele tá te sofisticando. Eu trabalhei pouco mais de 6 anos lá no Estadão, no jornal. E lá eles só me chamavam de Perline. Olha lá, tá vendo? É um trauma da minha vida, viu, Marmita? Não me traga isso de volta, por favor. Porque os berros que eu ouvia não eram nada legais. É a sua fama. Me precede, né? Mas enfim, pessoal. Bom, pelo visto, meu nome tá aparecendo aí na tela. Vou pedir pra você me seguir nas redes sociais. O meu @ é Gabi Perline, tanto no Instagram quanto no Twitter. Outra coisa, eu publiquei lá no meu Instagram uma notícia sobre um escândalo que rolou dentro do reality show da Record, com invasão de ambulância, gente, uma coisa assim super séria. Entra lá para você ver que notícia é essa. E também vamos falar sobre a farsa de um casamento daquele reality show lá, o Casamento às Cegas. Tem coisa muito mentirosa envolvendo traição e que eu tô contando todos os detalhes. Impressionada. Você ficou impressionada com essa história? Babado. O rapaz estava sexta-feira na balada passando rodo e quando foi ontem, tava pedindo a mulher em casamento lá ao vivo na Despedida de Netflix. solteiro. Só que ele se despediu muitas vezes, viu? Né? Se despediu bastante. Se despediu já há 2 anos. Tô contando todos os detalhes. Passa lá no @Gabi Perline. Sônia, vamos falar dela, né? A desaplaudida do BBB 23. É a desaplaudida. Exatamente. Vamos lá. Estamos falando de quem, gente? Quem que é a desaplaudida? Key Alves, ela mesma. Ai, a Keizinha. Esse doce de pessoa. Bom, a gente contou aqui no programa, em primeira mão, toda aquela pataquada que ela promoveu lá no São João da Thay, onde ela saiu de lá, assim, com um número de inimigos muito maior do que o que ela já tinha. Por quê? Porque ela não socializava, foi bem esquisito o tratamento dela com todos os outros famosos. Com a imprensa, ela foi assim, um poço de arrogância. E aí, o que aconteceu neste final de semana? Aquele fotógrafo com quem ela teve problema, na verdade, aqueles fotógrafos com quem ela teve problema lá em São Luís do Maranhão, durante o São João da Thay, encontraram com ela num evento neste sábado aqui em São Paulo. Meu Deus. Que foi no Festival Arraial Estrelado. Foi no Jockey Club e teve show do Luan Santana, teve show da Turma do Pagode. Então, assim, Luan Santana arrasta, assim, gente, caminhões de famosos e também arrasta gente como a Key Alves. E aí, ela tava lá no evento com vários outros famosos. E o que aconteceu? Tinham outros ex-BBBs.
O Gustavo, né, o cowboy, a Bruna Grifal tava lá, tinha uma galera. E aí teve um determinado momento que eles falaram assim, vamos juntar toda essa galera famosa aqui, menos a Kay Alves, porque o tratado é não fotografá-la nunca mais, e vamos fazer a foto da galera. Fez isso. Nisso, ele olha para trás, tava outra fotógrafa do lado desse rapaz e viu que a Kay Alves estava assistindo a tudo do lado de 2 rapazes. Um deles era o assessor pessoal dela e o outro era um segurança, porque agora, gente, Kay Alves anda com segurança tiracolo. Olha só, né? Precisa muito mesmo. Pois bem, só que essa história, gente, ela vai por um caminho muito, muito chato e muito delicado. E que a gente precisa expor aqui, porque até para dar uma situada na pessoa que está promovendo esse tipo de situação bem constrangedora e bem complicada, que poderia ter dado polícia, tá, Kay Alves? Ixi. Meu Deus. O segurança / assessor de Kay Alves, ele agrediu o fotógrafo neste evento. Que absurdo. Sim, foi uma agressão. Que absurdo. Este fotógrafo, que a gente conversou com ele, a gente vai colocar um áudio daqui a pouco que ele mandou pra gente com exclusividade, relatando toda a situação. Ele estava fazendo o trânsito dele, o trabalho dele tranquilamente, ele não teve nenhum contato com a Kay Alves, ele só estava cumprindo a exigência da empresa dele, que era de não fotografar mais essa mulher em hipótese alguma. Ele estava trabalhando, eis que ele tomou uma ombrada assim, com tudo. Ele foi parar na parede, o celular dele quase voou e o ombro dele tá machucado e dolorido até agora. O que E aí, na hora ele falou assim, nossa, que pessoa estúpida, né? Porque fez isso e tal, não sei o quê. E corta para 5 minutos depois, ele dá de cara com Kay Alves, o segurança e o assessor, e os 3 olhando para ele e dando risada. Vou voltar aqui numa etapa dessa conversa. Na hora que eu falei que esse fotógrafo reuniu um grupo de famosos para tirar a foto, ele ouviu a Kay Alves falando para a equipe dela, para o assessor e para o segurança, esse aí é aquele que deu problema no Maranhão. Ou seja, ela já tinha orientado o segurança e o assessor de quem era o fotógrafo. E aí, Sônia, isso é um baita de um problema. Claro. Porque uma coisa é a seguinte, é ter o desentendimento, é ter aquela situação onde ela, lá no Maranhão, queria usar e se apropriar de um material que ela não podia se apropriar, que eram as fotos que ele tinha que fazer por causa da empresa que ele estava trabalhando e tudo mais, só que ele não estava a serviço da Kay Alves. Teve aquela situação constrangedora, embaraçosa, todo mundo que estava lá confirmou que a Kay Alves tinha sido, sim, aquele poço de gentileza, só que ao contrário, com todo mundo que estava ali. E aí chega agora em São Paulo, ela promove mais essa esquisitice, que é mais um episódio que vai para essa biografia super manchada que ela vem construindo. Porque a gente sabe que Kay Alves só é notícia quando fala de homem ou quando fala de, sei lá, posa de fio dental. Porque tirando isso, não tem mais nada de bom pra gente falar dessa moça. Só que o problema não é somente isso, é quando entra no campo da agressão. E aí isso é muito delicado. Isso foi tão sério, Sônia, tão sério, que esse fotógrafo, como eu comentei da outra vez, ele trabalha numa das maiores agências de fotografia deste país, que cobre todos os eventos com famosos e tudo mais. Esse caso foi presenciado, inclusive, pela dona da agência que estava nesse evento. E eles publicaram um comunicado no perfil oficial da empresa, relatando esse episódio com a Kay Alves. A gente tem aí para mostrar, Marmita? Vamos ver se a gente tem esse comunicado, porque a Kay precisa, né, se conscientizar do absurdo que é essa história. Você quer ler, Felipe? Vou ler. Ó, é a agência Brasil News, tá? E eles escreveram o seguinte: olhando o saldo do final de semana e percebendo o carinho das pessoas com o trabalho de toda a equipe da agência Brasil News, resolvi fazer esse post sobre um episódio chato que tem ocorrido. Uma celebridade, que não vale a pena citar o nome simplesmente pelas atitudes que ela tem tomado e não por quem ela é ou o nível de fama que ela tem ou deixa de ter, e a gente está falando aqui é a Kay Alves, e seus amigos, entre aspas, têm tido atitudes extremamente baixas com um dos profissionais da agência. Então, queria deixar aqui um recado para essa cidadã, Kay Alves. Crédito nas fotos que a senhora posta é obrigação e não publicidade. E mais do que isso, é um respeito e carinho para com o profissional e com a empresa que está, no caso, te cedendo o nosso trabalho e nossa única fonte de renda, para a senhora fazer um post nas suas redes sociais e lucrar cada vez mais com elas. Continua. Então, em forma de satisfação, principalmente aos nossos clientes,
vocês não verão mais fotos dessa cidadã, Kay Alves, feitas por profissionais da Brasil News. Ela não merece nem o clique gasto da nossa câmera. E a quem interessar, a política da Brasil News de ceder a foto somente ao fotografado, para uso pessoal em suas redes sociais, continua. Vemos isso como um carinho a quem respeita o nosso trabalho há tantos anos. Sem mais, a Manuela Scarpa. Manu é uma fotógrafa de mão cheia que eu admiro demais o trabalho dela, super respeitada no mercado e que ela não teria essa posição de defender a equipe dela se uma situação vexatória como a que a Kay Alves e a equipe dela têm protagonizado. E aí, Sônia, não bastando todo esse comunicado, porque a equipe da Kay Alves adora descredibilizar a imprensa também, sim, de falar, sim, porque sim. esse jornalista é picareta, Mas só com os fotógrafos, ele não. é mentiroso. Esse rapaz aí que trabalha com ela andou me queimando, tentando me queimar por aí, mas aí agora eu tenho o áudio também para mostrar do fotógrafo, que a gente não vai citar o nome dele aqui para não expor ele, mas tem o áudio dele que ele mandou com exclusividade pra gente, Sônia, Olha, tá. relatando exatamente o que aconteceu. Vamos ouvir agora, gente. Que coisa mais antiprofissional. Obrigado, tudo bom? Então, nesse sábado, eu fui cobrir o festival Arraial Estrelado no Jockey Club em São Paulo, que tinha show do Luan, a Turma do Pagode e vários convidados. Como eu trabalho com celebridades, eu fiquei na parte VIP. E em um determinado momento chegou a pessoa que tinha tido um desafeto comigo no Maranhão por uso indevido de imagem. E a gente, como já tinha combinado e acertado no Maranhão, que não faria mais foto dela, tanto da minha parte quanto da dela, que ela me proibiu através de uma mensagem no WhatsApp, que eu estou desautorizado de fazer foto dela, eu cumpri o prometido. Fizemos fotos de todos que estavam no evento, menos dela. Em determinado momento, eu estava subindo para a área VIP e levei um esbarrão muito forte no meu ombro. Meu celular quase caiu no chão, eu estava com o equipamento. E eu fui parar na parede, porque eu estava do lado esquerdo. Que absurdo. No momento, achei que era um encontrão normal, um esbarrão, a pessoa não virou para pedir desculpa nem nada, desceu. Quando essa pessoa retornou, eu vi que era da equipe dessa pessoa, que eu não vou citar o nome. E hoje, vendo nas redes sociais, eu vi que ele é assessor dela. Então não foi nada casual, porque na hora que eu fui fazer a foto do Kevinho, eu vi ela falando... Esse foi a treta, então, se referindo do que aconteceu no Maranhão. Então, não foi um esbarrão por simples Não foi. movimento de estar cheio de pessoas, até porque não tinha gente, porque o pessoal estava assistindo o show do Luan na hora. Então, não foi um esbarrão ao acaso, ainda mais de um assessor com a pessoa que ela teve desafeto. Então, acredito que o que aconteceu no Maranhão está chegando em São Paulo com agressão física. Que coisa, Agressão física, gente. né, Sônia? Agressão física, Machucar o claro outro, que né? Isso é muito imagina. baixo. O assessor poderia ter feito Onde é que a gente um papel vai chegar, contrário. hein? Não, Meu né? Deus. E o mais Coloca os dois delicado. para conversar e É, vamos resolver, porque é exatamente. bom para você e é bom para minha cliente. Não, vai lá e agride. O mais delicado nessa história é que a gente conhece tantos assessores de imprensa, tão profissionais e queridos, que trabalham muitas vezes com Sim, artistas, sim. que têm esse ar de sou estrela e sou superior. E os assessores sempre tratam de colocar lá. panos quentes ali na situação para não ter um Amortece problema. tudo, né? Não é? Para ter uma boa relação entre a imprensa e o cliente dele e tudo mais. Esse assessor, pelo visto, não está nem aí para o trabalho da imprensa. Até porque não consegue emplacar essa moça em lugar nenhum de uma maneira positiva. Ou é sempre falando do OnlyFans, ou de quem pegou, ou da marquinha do biquíni. Não tem outro assunto no repertório dessa moça. Então, assim, é complicado quando um assessor se presta a esse trabalho de colocar a cliente dele como inimiga da imprensa. Exatamente. Isso é muito delicado. A fama, a gente sabe que ela tem um tempo específico de duração. Ela tem um tempo muito curto de duração. Caso Ela daqui até a próxima edição do próximo BBB. Exato. E assim, como ela não consegue emplacar tantas coisas além enfim, das poucas empresas que trabalham com ela, a gente não sabe até quando que essa fama e essa popularidade vai acabar. E eu acho muitas vezes também que o problema do artista não é só o ar de estrela, é muitas vezes a equipe que trabalha com ela. Exatamente. Ela vai E só agredir fechando a as portas, imprensa. né? Vai Vai fechando só as fechando as portas. Só portas. fechando as A portas. gente pode pôr essa com toda moça na certeza. geladeira? Claro, deixa com o Vlad que ele cuida disso já, né, Vlad? Vamos voltando agora. Quem vai falar sobre Botino?
Reinaldo Gotino, na Rede Globo de televisão. Ué. Quem vai? Ninguém? Será que Olha, vai funcionar? Vamos falar sim, porque, olha... Ele está na mira da Globo, o apresentador é cotado para Jornal da Tarde. O que é hoje? Então, a Márcia Pereira, nem sei se vocês leram essa história, a Márcia Pereira, que é colunista lá no site Notícias da TV, minha amigona, um beijo para ela descobriu que foi feita uma pesquisa dentro da Globo para avaliar profissionais do mercado de jornalismo para fortalecerem o nome do elenco. E descobriu-se que o Gotino tem uma alta aceitação e a Globo está de fato de olho e existe um projeto da Globo já desenhado caso ele aceite trabalhar. A Record não vai gostar, mas assim, pessoalmente, pro Gotino, como profissional, maravilha, Não, maravilha, né? uma nova oportunidade, Ele sempre né? está sendo sondado, Exatamente. é Acho que a incrível. Record vai cobrir, porque depois da saída do Gotino para a CNN, aquela Lembra? repescagem que do eles Gotino, fizeram. não sei se eles vão dar esse mole não, hein? Se eles vão facilitar, sim. Eu acho que não. Mas, Muitas vezes é o cara responsável pela liderança, né, em alguns momentos. Sim, balanço geral com ele, né? Então, a gente lembra que deu um trabalho o Balanço Geral durante um bom tempo. Sim. Tanto que a Globo foi obrigada a subir o horário de novela para frear o Balanço Geral. Conseguiu. Mas assim, a gente sempre que acaba uma novela, começa a outra, tem essa história. E daqui por diante, né? Exatamente. Passaram dois fenômenos aí. Agora, precisa ver o que vem pela frente. Um detalhe importante nessa história é que faz 2 semanas, ou melhor, vai fazer 2 semanas, a Globo News contratou a Daniela Lima, que era a Sim. estrela máxima da CNN Brasil. Sim. A Daniela Lima e o Gotino trabalharam juntos na CNN. Eles apresentavam o telejornal juntos, na bancada. E a Daniela Lima, segundo a publicação da Márcia, gostava muito de trabalhar com o Gotino. Então, assim, por eles já terem um entrosamento, por eles já terem, assim, uma identidade juntas, né, que foi um curto período, mas que foi marcante, a Globo News achou interessante também cogitar ele para ir para lá. Então, de acordo com o plano traçado, segundo contou a Márcia Pereira, primeiro, o Gotino passaria um período na TV a cabo, para limpar a imagem da Record, né? Colocar ele dentro do padrão Globo ali de jornalismo E depois lançar ele para a TV aberta. Por conta justamente desse apelo popular que ele tem, pensando já ou focado no SP1, no SP2 ou até mesmo no Jornal Hoje, caso seja aí uma possibilidade, né? Te cuida Bocardi? Mais ou menos Eu assim? acho que é te cuida todo mundo, viu, Sônia? É te cuida todo mundo, Meu porque se a Globo tá Deus. de olho numa pessoa com um apelo popular do Gotino, eu acho que pode sobrar para qualquer um ali, né? Qualquer Vamos um ver. pode perder a sua vaga fixa, né? Alguma informação, Lobianco? Eu tinha aqui, eu tô só tentando lembrar o nome do programa, porque eu tive a informação que, além do Linha Direta que a Globo voltou com o Bial, a Globo estava querendo ressuscitar Você o- decide? Era Você Decide. Você decide. e que o nome do Gotino teria entrado também aí Lembro dessa história. como sugestão. pro- Entrou pro também Você para o Decide. Linha Direta? Não, 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 aí era fica Você com o Decide, Bial Bial mesmo. mesmo. Aí você decide, poderia ser com o Gotino, Com o Gotino, fora isso. algum outro telejornal mesmo, né? foi a informação que eu foi tive. cogitado para o Hoje? Foi cogitado para o Jornal Hoje, mas a informação que eu tive é que... Eu vou falar disso ainda essa semana, acho que é amanhã. Então deixa para lá. Eu acho que o nome do Gotino. Gotino já teria sido, Sônia, descartado para o Jornal Hoje. Tá. Jornal Hoje. Existem outras faixas existem também, outras né? faixas. Porque a ideia da Globo, né, segundo essa publicação, é realmente pegar esse apelo popular que ele tem e trazer aí, a atrair mais a audiência. Ele é né? muito popular, Eu acho né? ele, sei lá, sou Ele suspeito é para falar. Mas ele já está em Excelente, qualquer ele é padrão de excelente. qualidade, não precisa Aliás, nem- vamos aproveitar, independente de convite de Globo ou não, é tapete vermelho para o Gotino. Faz tempo que ele está merecendo, pelo trabalho dele no Balanço Geral, pelo profissional que ele é como um todo. Ele não depende de essa ou outra emissora, não é? Ele é sempre competente, ele sempre dá conta do Sempre, recado. Na CNN foi a mesma coisa, ele fez essa transição toda do popular para uma emissora extremamente jornalística, voltou para o popular, está sendo sondado pela rede aberta, que é popular, não é? E também para canal a cabo, quer dizer, ele é um profissional completo, realmente. Beijo, Gotino, valeu, Merecido. tapete vermelho para você, muito merecidamente, viu? E agora, Bochicho 2. Olha, vamos lá, que eu tenho
Eu, particularmente, tenho uma teoria sobre esse caso, mas eu quero saber de vocês e quero saber do pessoal de casa também. Lá vem, lá vem. Tiago Ramos, o Neidrasto. Ai, o Neidrasto. Ele quer voltar a ser Neidrasto. Segundo informações, teria procurado um pai de santo para que ele fizesse uma amarração. Ele gostaria de ter Nadine aos seus pés. Nossa. Aquela amarração amorosa, sabe? O pessoal Sim, fala que existe, sim. então. Queria que ele fizesse isso. E aí ele falou pro pai de santo, olha, não tem problema o valor. Pode cobrar o que for. Se precisar, eu faço até umas publicidades para você no meu Instagram. Meu Deus. E o pai de santo falou, ok, vamos lá. Só que decidiram publicar nas redes sociais a conversa. Dele? Atribuída ao pai de santo, dele conversando. Olha lá, ele falando, oi pai Diego, fiquei sabendo que o senhor atendeu a Bia. Biancardi? Quem é Bia Bom, Carlos? atendeu a A Bia. Bianca. A que participou com ele da Fazenda? Bia Miranda, da Gretchen? Bia Miranda. Será? Pode ser. São várias Pode Bias. ser, A só patota pode do ser. Thiago, a indicação só pode pode ser. ser. Meu Deus Aí eu do falei, céu. olha, eu queria fazer aquele trabalho de união que a gente tinha conversado sobre Nadine. Vamos tocar ficha, não importa valor, eu pago e te divulgo ainda, mas quero ela nos meus pés. meus Aí respondeu, pés. oi Tiago, desculpa querido, demorei para falar, pois estava em atendimento. Vamos reforçar sim, por mim tranquilo. Ele, nossa, Nadine, se perfeito, cuida. Nossa, você é blinda, gratidão. Nadine. A primeira pergunta que não quer calar. Caramba. Se eu for até o padre e confessar os meus pecados, o padre vai colocar nas redes Vai sociais? publicar, Pois vai passar é. para alguém. Mas quem E passou o isso para as sigilo? redes Dizem sociais? que foi o pai de próprio? santo. É o principal suspeito. Nossa, ele é o Então já principal começa tudo suspeito. errado direct dele. no momento em que você isso? publica, por mais que seja errado ou deixe de ser, não vou entrar nesse mérito da religião, Não. mas é uma conversa É uma questão de particular. caráter, né? aí não é tem uma a ver com questão religião. não tem nada a ver. É Sigilo. uma particular. Meu Você vai confessar para o Deus. padre, você vai falar com o pastor. Imagine todo mundo colocando os pecados de todo mundo nas redes sociais. Das duas, uma. Ou o pai de santo quer biscoito, quer Atrair atrair mais Divulgação. pessoas, Gente. mas eu acho particularmente que Cliques, isso não se likes. faz. E também, por outro lado, temos um Tiago Ramos querendo Desesperado. apelar para forças ocultas para que isso possa surtir Ele quer efeito a Neymar e de ter a volta. Neymar nos Posso pés fazer um dele. comentário, Sônia, sobre Claro. isso? Todas as religiões de matrizes africanas, sérias, gente, elas não executam esse tipo de trabalho. Não fazem, tá? Eles não fazem Nada. o uso da espiritualidade e da fé. Quem trabalha de maneira séria não faz uso do trabalho para esse tipo de situação. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Existe, em cima de qualquer situação envolvendo questões espirituais, uma questão do sigilo. Então, assim, isso é levado muito a sério, seja na Umbanda, no Candomblé, no xamanismo, enfim, onde quer que seja. É tudo muito levado a sério, é tudo muito sigiloso. Claro, Para isso ter sido claro. exposto, É porque não é são bom pessoas todo sérias. mundo ficar aí de olho aberto, É tá? verdade. E você sabe que o meu avô era espiritualista. E em relação a essas coisas de amarração, isso, aquilo, ele sempre diz que não dá certo. Nunca Você dá. pode catar a pessoa fisicamente, amarrar ela, não Pode pode até fazer durar o um que você tempo, quiser. mas- Não rola, não rola. Essa questão de amor é por outros caminhos, gente. Nunca, né? Por magia, por isso, aquilo. Os destinos quem Encanto, traça é feitiço, Deus. né? E se não é para você, não é para você. Não fica dando morro em ponta de faca. Parte para outra, a sintonia não tá por aí, não é um caminho divino, sei lá. Tem várias leituras essa história. Mas assim, e muita gente que insiste, independente do caso do Tiago Ramos, mas muita gente que insiste, é o amor da minha vida, vou lutar por ele, eu vou fazer, pode fazer o que você quiser. Se não está vindo, é porque não é para você. Parte para outra. E é melhor que não seja, porque se acontece, não é nada legal e não dura. Então, isso é Tem uma gente lei acreditando, espiritual Sônia, mesmo, que né? o Tiago teria publicado isso para alguns sites de fofoca, para alguns perfis de fofoca. Foi para O chamar a próprio atenção Tiago. da Nadine. Aí a mostrar gente- que tá É, mas de uma desesperada. forma tão negativa, tão porque ela baixo. deve ter ficado assustada tão com baixo, alguém, gente. né? Fazendo amarração. Sem necessidade, né? É, Tem gente esse também, nome, enfim. amarração, já é uma coisa
tão pesada, não tem a ver com a religião, não é isso que nós estamos questionando aqui, mas você querer forçar alguém a ficar com você por qualquer meio é uma coisa que não funciona. Isso é abusivo. Não funciona. Isso é abusivo. Isso é abusivo, isso é um isso é retrato do assédio abuso. Moral. Sim, isso é um sequestro, se a gente pode levar isso para um ambiente espiritual, digamos assim. porque assim, o que mais me toca nessa história toda é porque esse tipo de fala e esse tipo de veiculação que foi feita em cima dessa história só faz aumentar ainda mais o preconceito que existe em cima de religiões que são seríssimas. Seríssimas. Então, o que tem de gente que é desavisada, que está lendo essa mensagem ou que leu essa mensagem e que já está aumentando ainda mais. Isso é um caminho, Exato. Pelo amor de Deus, gente, não é assim que as coisas se resolvem. Eu acredito muito assim, a gente tem nossos anjos da guarda, a gente tem nossas proteções, eu acredito muito que esse tipo de coisa bate e volta. Se a gente não tiver na mesma frequência, não é que eu estou falando, as coisas não vão rolar para ele, como não tem rolado, né? Porque está errado, está todo o caminho Sônia, dele. depois da Fazenda, depois de tanta oportunidade, essa perda de tempo obsessiva pela Nadine, já era para ele estar num São Paulo Fashion Week da vida, numa coisa, uma grande marca, bonito, é bonito, né? Tem tudo para ser um bom modelo de passarela, modelo fotográfico, mas está preso numa coisa tóxica. Uma pena, porque é bonito, tem porte físico para isso, mas não tem cabeça. se afastou do esporte, porque é um bom jogador de futebol, sim. Então, Dizem que ele está na Europa bancado pela Nadine, querendo ou não, tem a atenção dela, né? Sim. Agora, se o pai de santo ou o próprio Thiago Ramos, como o post foi atribuído a um dos dois, a gente não sabe a procedência, até porque isso aí qualquer um pode fazer uma montagem. Exatamente. O programa está aberto para que eles possam pronunciar. E também não descarta que tem muitos casos que algumas pessoas de má fé são procuradas por famosos, expõem isso para as vítimas. Não faz com ele não, eu pago mais para me proteger com você. Brigar, virou um leilão, né? É o comércio da fé, é o comércio da fé, isso é ridículo. Submundo, realmente, né? É ridículo. Porque numa dessa, a Nadine fica preocupada e procura esse cara e fala, não, eu pago mais para você não fazer isso. Né? Pô, quem ama não quer ninguém aos seus pés, quer do seu lado, quer junto com a gente, não tem nada a ver, Desse quero jeito aos ele não vai meus conseguir pés. uma Nadine de nada. Não, acho que já não conseguiu faz tempo. Uma coisa que eu sempre fico pensando, você aí de casa, conhece alguém que tenha recorrido a esse tipo de trabalho espiritual e que deu certo? Porque eu não conheço ninguém, e bate de frente com a religião que eu professo. Eu não conheço ninguém que tenha recorrido a esse tipo de magia, de artifício para ficar com alguém e que essa relação tenha vivido de uma maneira saudável. Eu conheço. Bia Miranda. Que indicou pra ele. Meu pai amado. Agora. Perline, pronto, pegou. Já pegou, Perline. Jesus amado. Ai, que medo. Bati 3 vezes. Deus do céu. Eu fiquei curioso só para ver o que iam responder. Tiago, faz isso. Eu queria saber o que faz. Exatamente, Thiago. Tudo Vai. serviço. Faz uma terapia, que aí você ganha mais. Precisa. Olha aqui, gente, vamos brincar um pouquinho, faturar um prêmio legal, levantar essa vibração aí, porque o Festival de Prêmio é uma forma de você aí de casa se divertir e ser premiado todos os dias com a gente. E tem prêmio agora mesmo para você. Então pode colocar aí, diretor, o QR Code na tela. Tá aí para vocês e você vai ganhar uma escova modeladora capturando esse QR Code, mas tem que ser já, tem que ser rápido. Você quer deixar o seu cabelo impecável, com a maior facilidade? Nunca foi tão simples e rápido, sabia? E aqui você ganha prêmios de segunda a segunda com um Pix de apenas R$5, gente. Então não perca essa chance não. Eu tenho certeza que você vai amar esse e todos os outros prêmios dessa temporada, que é imperdível mesmo. Pode tirar o QR Code, ó, já foi a escova. Porque nós já temos o ganhador do dia. Então, olha como é rápido. Entra você já no site e concorra também, porque amanhã tem mais prêmio para você aqui no A Tarde é Sua. Participe, Festival de Prêmios. Os melhores prêmios estão aqui, tá certo? Bom, vamos girar, nós voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, a hora da
Vez e voz do público. Trava-língua com vez e voz. Isso é porque eu tô mal. Segundamos. Vamos lá, mensagens no Twitter e Instagram pra vocês. Vamos conferir, vai. Sullivan do Nascimento, Valéria Almeida e Tati Machado provaram que o karma televisivo existe de forma inesperada para a poeta. E a mão invisível, as substitutas agradaram o público e a crítica de cara, mostrando que o problema do encontro está em quem apresenta e não no formato. Olha, Sullivan, pode já virar crítico de TV, porque tá sabendo o que tá falando, tá analisando bem. Bom, parabéns, beijo pra você, valeu mesmo, viu? Vamos pra próxima, vamos lá. Vamos lá, a próxima é a Vera Lima Lopes. Sônia nota 10, falou tudo muito bem. Palmas. Um monte de palmas aí. Por quê? O programa inteiro. O programa inteiro. Mas acredito Só isso, tudo o mas programa tem a ver todo, com tá essa bom. parte da Patrícia Obrigada, agora, né? Vera. Deve ter sido mesmo na nossa primeira página, mas valeu, meu amor. Tô com essa bola não, mas vamos nessa. Vamos lá pra próxima. Vamos lá, a Donilda Xavier Oliveira escreveu: quer dizer então que o Manuel sai pela porta dos fundos e a Patrícia volta pela porta da frente no tapete vermelho? Exatamente, Adonilda. Amor, aqui não, aqui não. Esse tapete ela não desfila. Sônia, só mandar um beijo aqui pra atriz Jaqueline Santos, que tá acompanhando a gente, tá se divertindo aqui com a atração. Beijo, Jaqueline, pra você. Obrigada aí pela companhia, tá? Tem mais uma, vamos ver se dá tempo aí. O Samuel Ferreira, podem mudar cenário e o visual do programa, mas o ranço continuará presente na atração por um bom tempo. Até o final do ano, né? Depois Deus sabe o que rola. Vamos para mais uma. Vamos lá, a próxima é da Mora Klaus. O programa foi muito bom. Patrícia Porta nem precisa voltar. Meu Deus! Foi o corretor, não? Acho que não foi, não. Acho que foi o corretor. Tenho a impressão que não, né? A voz do povo é a voz de Deus real, hein? Real, Só a galera. real. Trau. Dá tempo mais uma, Marmita? Vamos lá. Vamos lá. O Rodrigo Silva escreveu: a Tati Machado hoje arrebentou na apresentação no encontro. Ela merece. Verdade. Não só ela, né? A Valéria também. A Valéria arrebentou. Almeida também. É que como a Tati está mais conhecida do público no encontro, Tá mais habituado, ficaram, aí focaram mais nela. E realmente ela não decepcionou, Não né, decepcionou, Vlad? mandou muito bem. E tem essa questão do hábito, né, na televisão. Ela já fez vários programas, a Tati. Então o aí público que já está mais integrado acostumado com ela, acostumado. gosta da Tati. Mas a Valéria mandou bem também. Ela é uma figura muito popular também, né? Sim, Fala. mandou muito bem. Eu achei que a Tati mandou muito bem mesmo. E eu ainda acho que a Tati ainda vai acabar com o programa dela ali na Globo. Faço votos. Tem esse projeto. Ela tem cara de video show Faço também. votos. Podia voltar e ficar com ela. Acho que ia ser bem legal, né, Permê? Ia ser encontro com Tati Machado, vídeo show com Tati Tati Machado. Jornal Sair de casa aí. com Tati Jornal Machado. Nacional. Volta às horas com Tati Tati Machado. Machado e pronto. Leila Santos, fala, Vlad. Vamos lá, boa tarde, grupo! Começo de semana abençoado para todos vocês. Obrigada. Hoje é aniversário da minha mãe, a dona Eliana. Manda um Ei, beijo dona para ela, ela é Eliana. fã de vocês. Beijo, dona Eliana, de Parabéns. todos nós, viu? E assim estamos indo embora, começando a semana, se Deus quiser, amanhã, 3 da tarde, nós estamos de volta com mais uma Tarde é Sua. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau.